Bom, primeiramente, uma boa tarde para todo mundo. Essa é a nossa disciplina de seminários do PPG-FA 2025/2. Hoje eu vou dar um seminário para vocês, onde eu vou apresentar um pouco sobre algumas das técnicas de caracterização que a gente tem aqui na UTF-PR, que aí é bastante relevante do ponto de vista para quem vai fazer a disciplina, para quem vai fazer pesquisa na área de matéria condensada e até na área de nuclear também, tá? Então, eu sou o professor Emilson, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona o microscópio confocal de fluorescência que a gente tem aqui na UTF-PR. Eu vou explicar um pouquinho também da técnica Raman e um pouquinho sobre MEV e transmissão, tá? O que é importante que vocês entendam nessa disciplina de hoje, nesse seminário de hoje, é que existem algumas técnicas que são melhores explicadas, algumas medidas são melhores feitas em equipamentos diferentes. Por exemplo, se eu quiser observar a superfície de um certo material, eu preciso fazer microscopia eletrônica de varredura. Se eu quiser ver a parte de dentro do material, eu preciso fazer transmissão. Se eu quiser ver qual que é a emissão de luz que esse material tem após uma excitação, aí a gente fala em confocal. Então, assim, dependendo da pergunta que a gente faz, a gente vai ter uma resposta diferente, vinda de um equipamento diferente. O que vocês vão perceber mais para frente, quando vocês imergirem mais em pesquisa, é que, assim, um artigo experimental, ele, na verdade, ele tem que ter uma juntura de várias técnicas para explicar a mesma ideia, entendeu? Geralmente é muito difícil você ter um trabalho experimental na área de nano, por exemplo, onde você não tem nenhuma informação sobre microscopia, sobre Raman, sobre outras técnicas. Por quê? Porque a gente não enxerga aquele negócio a olho nu. Então, se a gente não tem uma técnica para observar o material na dimensão dele, a gente pode estar cometendo erros, certo? Então, para que a gente possa fazer esse tipo de interrogação, esse tipo de análise, a gente tem técnicas diferentes, tá? O que eu queria que vocês observassem aqui é que a gente tem respostas diferentes, tanto para a microscopia confocal, para a microscopia Raman, quanto para o MEV. Se você observar aqui, a gente tem 3 cores, certo? A gente vai ter uma cor laranja, um azul e um certo verde aqui. O que significa cada uma dessas cores? Tá? É isso que a gente vai ver daqui para frente. Aqui a gente tem um mapeamento Raman em 2 dimensões, ou seja, ao invés de a gente pegar o espectro Raman do material num único ponto, a gente vai fazendo vários pontos um do lado do outro, então você vai mapeando o que está acontecendo. E aqui, por último, a gente tem uma fibra ótica revestida por óxido de grafeno, e eu queria ver como é que estava esse revestimento, tá? Então, a gente faz o quê? Uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. Se vocês observarem bem, eu não estou tendo nenhuma informação do que está dentro ali, eu só estou vendo o que está por fora. Por isso que a gente consegue ver ali a gente consegue ver a superfície, certo? E deixa eu corrigir uma coisa aqui, porque eu não sou mais bolsista. Então, ó, o Centro de Caracterização de Materiais, que é o CMCM, que a gente chama, é um laboratório que fica atualmente na sede centro, mas eu falo atualmente por quê? Porque a gente escreveu um projeto onde a gente vai levar os equipamentos todos aqui para a sede Ecoville, tá? A maioria dos equipamentos que estão atualmente na sede centro, eles, de certa forma, eles sofrem uma interferência muito grande ali daquela linha de ônibus que passa ao lado da universidade. Então, como a gente tem muitos ônibus passando ali, de certa forma, isso influencia no resultado final da sua medida, porque você tem uma vibração que atrapalha a sua medida experimental. O equipamento ele não foi feito em cima de uma base antiestática. Então, assim, qualquer flutuação, qualquer vibração ali do prédio afeta o equipamento em si. Então, visando diminuir isso e deixar os equipamentos num ambiente mais propício, num ambiente mais espaçado, vamos falar assim,
a gente conseguiu verba para fazer essa mudança da sede centro aqui para a sede Ecoville, e vai ter uma vantagem também, como a gente conseguiu esse dinheiro, para você desmontar um equipamento desse e montar aqui, de certa forma, você vai ter que realinhar tudo que tem do equipamento. Então, o equipamento vai funcionar de fato melhor, porque você vai passar por uma revisão para você poder montar ele em outro lugar. Então, os equipamentos que a gente tem atualmente são microscópio com focal de fluorescência, a gente tem o microscópio eletrônico de varredura, o microscópio de força atômica, ele chegou aqui nessa época de novembro de 2020, mais ou menos, e agora ele já está aqui na sede Ecoville também, ele fica dentro do LAMAC, tá? Mas é um equipamento que é bem coerente com os outros que a gente tem aqui, tá? Então, assim, são medidas complementares, tá? A gente tem um perfilômetro também, que é muito usado pelo pessoal da mecânica, e a gente tem um difratômetro de raio-x, e a gente tem uma evaporadora. Por que a gente tem uma evaporadora? Porque a evaporadora, a gente precisa dela para quando a gente for trabalhar com amostras que não são metálicas. Então, quando as amostras não são condutoras, não precisa nem ser metálica, precisa ser condutora. Quando as amostras não são condutoras, o que acontece? A gente começa a ter uma acumulação de carga na imagem do MEV, e aí isso distorce a imagem final. Então, a gente geralmente faz uma deposição de uma camadinha de ouro ou carbono em cima da amostra, porque aí ela se torna condutora, tá? Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente pode olhar e falar assim, pô, de certa forma você estragou a sua amostra, né? Porque você recobriu uma coisa em cima da sua amostra de verdade. Isso. Infelizmente, isso é uma coisa que vai acontecer. É uma camada muito fina, muito pequena, mas mesmo assim pode deixar a sua amostra inutilizável, mas aí você vai ter que escolher, né? Se você quer ter uma imagem da sua amostra como ela era ou nunca ter. Tá? Mas todo mundo quer ter. Então, esses aqui são os equipamentos, tá? Esse aqui é o FV1200, que é o microscópio com focal de fluorescência. A gente fez cotações a respeito desse... desse equipamento recente, ele está nessa faixa aí de $300 mil, tá? Ele tem uma diferença muito... Quando eu importei os dados para cá, desconfigurou tudo. Ele tem uma diferença muito grande dos modelos atuais, porque esse que a gente tem, ele foi descontinuado, tá? Mas ele funciona muito bem. E, inclusive, eu vou mostrar no final dessa apresentação aqui, que a gente vai acoplar nele um novo espectrômetro e ele vai ser, ao mesmo tempo, um microscópio de fluorescência e um microscópio Raman. Isso vai fazer com que ele tenha uma funcionalidade vai ser muito mais útil em termos de pesquisa aqui na UTF. Tá? Por quê? Porque atualmente a gente não tem o equipamento de Raman da própria universidade. O que a gente faz? A gente faz com universidades parceiras, como a UFMG, o FPR, eu já fiz medidas lá na PUC-Rio, então tem outros lugares que a gente tem o Raman que a gente pode usar, de certa forma, numa certa colaboração. Mas quando você tem equipamento na sua casa, é muito melhor, né? Esse aqui é o nosso MEV, esse carinha aqui é o nosso MEV. Aqui é a evaporadora, esse aqui é o perfilômetro, que ele é um interferômetro de Michelson, no final das contas, onde você, por uma interferência da luz ali em cima da sua amostra, você consegue medir coisas ali na ordem de microns. Na verdade, até submicrons você consegue medir, tá? Então, é uma medida muito interessante para você ver, por exemplo, rugosidade de uma amostra, para você ver a largura com que você riscou a sua amostra e coisas desse tipo, tá? E esse aqui é a caixona do DRX, como tem uma fonte de raio-x lá dentro, ela tem que ser meio blindada, para o usuário não ficar recebendo, né? E esse cara aqui a gente vai conseguir fazer medidas para determinar a cristalinidade dos materiais. E, de certa forma, também você obtém as informações sobre a estrutura cristalina. E aí você sabe que tipo de material é pela sua estrutura cristalina, tá? Mas o que eu vou focar aqui é no microscópio com focal de fluorescência, nesse início, porque é um equipamento que eu tenho usado nos últimos anos. Na verdade, desde que eu cheguei aqui
Na UTF eu uso o confocal de fluorescência, e ele tem sido bem útil. Eu tenho feito colaborações com o pessoal da Química, daqui da UT, eu faço colaboração com o pessoal também lá da Química, da UFPR, tem o pessoal da Mecânica, que também faz amostras comigo, então tem bastante gente querendo trabalhar com esse equipamento, tá? Então, ele é um equipamento do tipo confocal. A grande questão aqui dele ser o tal do confocal significa que ele tem um plano focal, ao invés de ser um único ponto. Então, ele tem vários planos, então ele tem um comum foco, por isso que é confocal, tá? E aí, o que isso faz? Quando você tem uma imagem, quando você tem uma amostra, por exemplo, e você vai fazer uma imagem ótica simples, você vai focar em cima da sua amostra, mas ela vai ter somente uma pequena região ali em torno do foco. Então, se você fugir um pouquinho do foco, o negócio está fora de foco. No microscópio confocal, esse plano é um plano mesmo. Então, ao invés de você ter um único foco, você vai ter uma área. Então, isso faz com que você, por exemplo, consiga pegar uma caneca e fazendo ela fatiando em função da altura. Como você tem o mesmo foco para cada uma das fatias, você consegue fazer uma reconstrução em 3 dimensões, tá? Então, a grande questão aqui dessa imagem é só para mostrar como é que a gente analisa. A gente tem uma fonte de luz, deixa eu até mudar a cor aqui. A gente tem uma fonte de luz, bate no espelho, passa pelo conjunto de lentes, tem interação com a amostra e ela passa direto aqui até a fotomultiplicadora, tá? Por quê? Porque a gente tem uma fonte de excitação ativando a amostra. Quando essa fonte de ativação ativa a sua amostra, o que acontece? A amostra emite luz. E essa luz é coletada aqui na fotomultiplicadora, lá na parte de cima. Então, de certa forma, o que você faz é, você joga a luz no material, o material responde com uma que a gente chama de luminescência, tá? Ou fosforescência, tem diversos tipos de luz que são emitidas por um material. No nosso caso aqui, a gente trabalha com fluorescência, tá? Então, o que é importante vocês saberem? Que quando você tem um microscópio confocal, você vai ter fontes de excitação e você vai ter que filtrar a luz que chega lá na parte de cima, na parte da fotomultiplicadora. Então, é por isso que os controles são tantos os controles de ativação quanto os controles de recebimento. São controles diferentes, tá? Então, esse aqui é o confocal de fluorescência. Aqui a gente tem todo o conjunto de lasers. Nessa parte aqui são os lasers. Aqui, isso aqui tudo passa por fibra ótica, passa aqui no sistema de lentes. Aqui tem as controladoras das lentes, ou seja, é um sistema completamente automatizado. Então, se eu clico um botão aqui, troco a lente lá. Se eu clico um botão aqui, troca a lente de aproximação. Eu consigo fazer os controles da fotomultiplicadora, que é essa parte aqui. Então, ele é um equipamento muito versátil e muito intuitivo de mexer. Por quê? Porque ele é todo automatizado. Isso faz com que, ao mesmo tempo, ele seja bom e, ao mesmo tempo, se acontecer alguma coisa, você tem que chamar o técnico para consertar, porque não é um sistema aberto, né? Mas, tem 11 anos que eu estou na UTFPR, esse equipamento aqui, ele passou por 2 manutenções. Na verdade, ele passou por uma revisão e agora ele vai precisar passar por uma manutenção, que quebrou uma pecinha aqui dentro que chama shutter, e aí a gente vai precisar trocar isso. Mas em 11 anos está funcionando muito bem, tá? A grande questão aqui é a seguinte: os lasers, eles vêm por fibra ótica e eles incidem de baixo para cima na amostra. Então, isso faz com que o tipo de amostra que a gente vai medir é diferente. Porque eu não posso colocar uma amostra 100% opaca ali. Não posso colocar, por exemplo, um celular para tentar ver o que está acontecendo. Por quê? Porque a luz ia bater aqui e não vai sair mais, entendeu? Então, geralmente, a gente vai trabalhar agora com amostras que sejam bem finas e, de certa forma, transparentes à luz incidente, tá? Ou na verdade, ela não precisa ser 100% transparente, mas ela tem que, uma certa quantidade de luz tem que sair da amostra para poder chegar
na fotomultiplicadora, entendeu? Então, esse é o tipo de microscópio que a gente chama de microscópio invertido, tá? Porque a amostra, de certa forma, ela vai invertida lá no porta-amostra. Mas não é, o nome invertido é outra coisa, mas aqui a brincadeira é essa, porque quando você vai colocar a amostra, você não vai colocar a sua amostra assim, você vai colocar ela de cabeça para baixo, por quê? Porque a luz vem por baixo, bate na amostra e sai a luminescência por cima, tá? Então, ali, a parte de cima é o sensor de fluorescência, detecção de luz, tá? Aqui a gente vai precisar trabalhar com um negócio que chama fotomultiplicadora. Por que que a gente precisa trabalhar com um negócio chamado fotomultiplicadora? Porque a quantidade de fótons que chegam lá na parte de cima não necessariamente é grande. Então, a gente precisa fazer uma amplificação desses fótons para poder, de fato, medir um sinal, tá? Porque não necessariamente a quantidade de fótons que você recebe vai ser a quantidade de fótons reemitidos. Então, pode ser que a sua amostra não brilhe muito, e aí você ainda assim é capaz de fazer a medida. Quando você pensa em fotomultiplicadora, o que você tem que tomar cuidado? Com o nível de ruído. Se você tiver um nível de ruído muito alto, você vai amplificar o ruído quando você colocar ali na fotomultiplicadora, de certa forma. Então, os controles da fotomultiplicadora que eu falo que é a grande mágica ali da medida. Porque se a amostra já emite bem naturalmente, é bem fácil. O confocal, e na verdade, confocal e Raman são medidas que são assim, ó. Ou é muito fácil de medir, ou você tira o resultado muito facilmente, ou é muito difícil. Não tem o meio termo, entendeu? Ou a amostra emite muito, ou não emite quase nada. E aí, quando não emite quase nada, você não consegue medir nada. Então, dificilmente você vai ter amostras aí intermediárias, tá? É isso. A gente tem as objetivas 10, 20, 40, 60, 10, 20, 40, 50, 60. Estou com previsão de comprar uma objetiva de 100 vezes também, porque a gente está trabalhando com umas amostras menores ultimamente, então nanopartículas e etc. Então, acho que uma 100x também ali ia ajudar bastante, tá? E a gente tem luz desde o infravermelho visível até o UV. Por que a gente tem que ter uma faixa grande, de certa forma? Porque as amostras elas são ativadas por luz diferente. Por exemplo, se você pegar um SNO2, ele vai ser ativado por luz UV. Se você pegar um outro material, P3HT, ele vai ser ativado por um visível. Se você pegar um óxido metálico, geralmente ele vai ser ativado por um infravermelho. Então, depende do que você vai usar como fonte de excitação, tá? Então, a grande questão aqui é o fenômeno de absorção e emissão. Como vocês mesmos sabem lá da quântica, quando você tem um sistema, ele é um sistema de energias quantizadas, vamos pensar assim, e aí, para cada um desses níveis de energia, se a gente conseguir jogar um fóton que tem energia suficiente para propagar um elétron daqui até aqui, você vai ter uma parte de absorção, tá? Só que se esse elétron estiver ali na banda e ele estiver num estado não instável, o que vai acontecer? Ele vai ser recombinado. E nessa recombinação, a gente pode ter uma luz coletada, que é a luz de fluorescência, tá? A grande questão aqui é a energia que você mandou não necessariamente é a mesma que você vai receber de volta. Por quê? Porque muitos desses processos são inelásticos, tá? Então, quando você faz a medida para ver em qual banda o material absorve, em qual banda ele emite, você vai, de certa forma, obter exatamente essas transições possíveis entre níveis de energia, tá? Aqui pensando aqui do estado fundamental para os estados excitados. E além disso, a gente ainda tem transições que são mais eficientes, por exemplo, que são transições interbandas, que essas têm a tendência de ser uma transição elástica, tá? Mas no caso da fluorescência, as transições são quase que exclusivamente inelásticas. Ou seja, o comprimento de onda que você mandou não é o mesmo comprimento de onda que você vai medir depois da emissão, tá? Da absorção e da emissão. Então, se você vier... se você for fazer medidas de confocal, o que você precisa fazer com certeza?
precisa fazer uma pré-análise, que é uma medida do UV-Vis. Por que você precisa do UV-Vis? Porque é a partir do microscópio UV-Vis que você consegue obter qual que é a banda de absorção, qual que é a banda de emissão, tá? O que ele faz no final das contas? Ele é um cara que é um monocromador que ele abriu aqui a luz, de certa forma. Então, assim, a gente consegue saber, pegando uma luz branca, por exemplo, abrindo ela no espectro do visível e ali perto das transições, a gente consegue saber quais desses comprimentos de onda foram absorvidos e quais foram transmitidos sem absorção. E aí você consegue chegar, de certa forma, nesse tipo de espectro aqui, ó, que é o espectro nesse caso aqui, desse exemplo da rodamina, onde a gente tem uma absorção em 496 e tem uma emissão, por exemplo, ali em 520, tá? E aí, isso já demonstra que a transição já é inelástica, porque o comprimento de onda, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, menor a energia. Então, a gente já perdeu energia nessa transição. E era esperado isso por causa da fluorescência. Mas o que é esperado de verdade aqui é o seguinte, que esse material, que no caso aqui é a rodamina, ele só tem uma banda. Aqui, ó, se vocês observarem, ele até tem um ombrinho aqui, tá vendo? Para subir e tal. Mas, assim, esse ombrinho aqui é muito menor do que esse cara aqui. Então, a gente considera isso como um material que tem uma única banda, tanto de absorção quanto de emissão, tá? Isso é um material fácil de medir. Por quê? Porque se você colocar um laser exatamente em cima do 496, ou muito próximo, você consegue ativar o material e o material vai emitir luz em 520, tá? Então, é exatamente esse tipo de coisa que são as informações iniciais que a gente precisa para quando a gente for fazer uma medida de fluorescência, tá? Então, se você olhar no espectro visível ali, ele está ali, a absorção está ali perto do verde e uma emissão ali perto do amarelo, mais ou menos, tá? Então, esse aqui é o software do equipamento do confocal. Se vocês olharem, ele tem 5.200 botões. Por quê? Porque você tem controle total só via software, tá? Você não precisa, de certa forma... A única coisa que você mexe na mão é ali a questão do foco em Z, mas o restante é trocar as lentes, foco, essas coisas, você tudo vai controlar via software, tá? A gente tem grandes regiões aqui de análise. Essa parte aqui é a parte onde a gente faz todo o controle dos lasers. Aqui, essa parte aqui é onde a gente faz todo o controle da fotomultiplicadora. Essa parte aqui é o controle da potência dos lasers, dos modos, a quanto de luz a gente quer que chegue na amostra, qual que é a resolução da imagem, qual que vai ser a taxa de varredura em cima da amostra, quantos pixels por segundo, se a imagem vai ser de alta resolução ou baixa resolução, se a gente quer fazer uma série de medidas em função do Z, ou se a gente quer fazer uma medida em função do tempo, são essas informações. E aí, conforme você faz todo esse setup, o que você tem? Você pode salvar esse arquivo aqui, que tem todas as informações do projeto, para você não precisar ficar o tempo inteiro anotando aquele 1 milhão de coisas, tá? Mas uma coisa que eu aprendi na física experimental se você puder, anote todas as informações importantes no nome do arquivo, tá? Por exemplo, se um dia vocês forem fazer a imagem de confocal comigo, vocês vão ver que eu coloco assim, a amostra do fulano no dia tal, a configuração foi o laser 496 com um filtro de 520, o nome do arquivo fica gigante. Aí você fala assim, nossa, professor, mas por que você coloca esse nome gigante? Por quê? Porque se você pegar esse mesmo arquivo daqui a 1 ano, 2, você sabe exatamente qual que era a condição experimental. Então, ele meio que funciona como se fosse um relatório da medida que foi feita. Às vezes, isso dá problema, que você não pode colocar o tamanho do arquivo do nome que você quiser. Mas algumas informações importantes eu gosto de colocar. Principalmente quando a gente fala em resolução e tamanho da imagem, essas coisas, porque mais para frente a gente vai precisar dessas informações e às vezes essa informação pode se perder. Então, eu geralmente anoto tudo no nome do arquivo. Se você olhar as minhas medidas experimentais, o nome do arquivo tem trocentos caracteres,
tá? E aqui uma outra coisa, isso aqui é uma imagem do P3HT, daquele mesmo pó vermelhinho ali que a gente tinha, e mostrando aqui que de fato que ele emite na verdade, uma coisa que eu vou falar para vocês que é até meio triste, mas a cor que a gente escolhe aqui é a cor que a gente quiser, tá? Posso colocar vermelho, azul, amarelo, branco, o que eu quiser. Porque, na verdade, a fotomultiplicadora ela mede somente a quantidade de fótons. Então, na verdade, é uma escala de 0 a preto, né? De branco, preto, uma escala de cinza, no final das contas. Então, aí depois a gente escolhe a cor que a gente quer. Mas aqui a gente coloca vermelho, porque ali o material é meio vermelhinho, tá? Mas tudo bem. E aí, ó, uma coisa importante vocês observarem é, tá vendo que está tendo esse buracão aqui, ó? E esse buraco aqui é um buraco na amostra, mas a amostra lá não tem um buraco físico na vida real lá. Quando eu fiz essa amostra, eu fiz ela como se fosse uma deposição de um filme fino. E ele não tinha um buraco mesmo no filme fino, entendeu? Então, essa região aqui, ela é oticamente apagada, no final das contas. Então, é como se fosse assim, tem material ali, mas aquele material não está interagindo com a luz. Então, não é um buraco físico, é um buraco ótico, vamos falar assim. Tá? Então, esse tipo de medida é importante fazer, por exemplo, em células solares, porque às vezes a gente fala, eu tenho uma célula solar, se eu dobrar o tamanho dela, vai dobrar a quantidade de energia que ela tem? Não, que ela vai armazenar? Não necessariamente, porque você pode colocar uma amostra muito grande que tem zonas ativas mortas, vamos falar assim, que não estão ativas. Então, esse é o tipo de medida interessante aqui de fazer com confocal. Tá? Então, ó, os lasers que a gente tem 405, que é quase o V, a gente tem 458, 488, 515, 543, são lasers no visível, e o 635, que é um laser ali do visível passando para o infravermelho, tá? Então, se vocês lembrarem daquele formato do microscópio que eu mostrei lá mais na frente, o software ele mantém a mesma ideia. É como se ele saísse aqui, ó. Sai do laser, bate no espelho, bate na amostra, volta e vai para os filtros. Que é como se fosse aqui, ó. Vem para cá, bate na amostra, vai para os filtros, entendeu? Então, é importante vocês pensarem que se eu escolhi o laser 458, eu tenho que colocar aqui o 458, que aí o laser vem e bate na amostra, entendeu? Só que quando ele voltar, ele não é mais 458, então ele passa direto. Esse que é o espelho de Croy que faz, tá? Aí a gente tem vários filtros, por quê? Porque a gente precisa selecionar os filtros ali em cima da banda de emissão. Então, eu jogo luz o mais próximo possível da banda de ativação e coloco os filtros na região da banda de emissão. Então, eu tenho vários conjuntos de filtros para o quê? Para poder pegar vários materiais diferentes. Então, por exemplo, 430, 470, 505, 25, 535, 565 e assim por diante. E aí, o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo mais prático, vocês vão entender. Então, ó, aqui é os controles da fotomultiplicadora, com essas barrinhas aqui que a gente vai controlando os sets da fotomultiplicadora para a gente poder obter um sinal ou não. E aqui a gente controla se a gente vai fazer um modo de varredura 3D, onde é X, Y, Z, e o modo de varredura XYT, ou seja, é fazer uma imagem em função do tempo, em função do tempo, em função do tempo. O XYZ é assim, ó, faço uma imagem, Z, 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 então você vai fazendo uma escadinha. E o XY tempo faz a imagem, depois faz no outro tempo, e assim por diante, certo? Então, aqui os outros controles, a gente tem a potência dos lasers aqui, a gente tem o controle do Z, a gente tem aqui a resolução da imagem, se você quer 640 por 640, proporção 1 por 1, 4 por 3, essas coisas são importantes para a gente não ter distorção da imagem, tá? Porque, por exemplo, eu quero fazer uma imagem 1 por 1, aí você vai ter as escalas certinho ali, né? Quando você tem uma imagem 4 por 3, ele tem que aumentar um pouco aqui, então aí tem que reajustar a escala, dependendo, tá?
Então, ó, no nosso caso lá da rodamina, que era aquele corante, se eu tenho um pico de absorção em 496, eu posso colocar um laser de 488 que vai ativar ali bem próximo de 496. E aí, lembra que eu tinha um pico de 520, ó, o pico de emissão de 520. Então, se eu colocar um filtro ali, ó, de 505 a 525, eu consigo pegar o 520, por exemplo. Então, eu consigo ativar a rodamina e obter o material ou a emissão da rodamina. Por que que eu dei o exemplo aqui da rodamina? Porque existem vários corantes, rodamina, azul de rodamina, azul do Nilo, azul, tem mais um, azul de metileno, perdão, azul de metileno. Tem vários corantes que são muito usados em biologia e até para outras coisas também, tá? Mas eles servem como marcadores, tá? Por exemplo, quando você tem uma célula, às vezes a célula em si ela não tem uma emissão muito bem definida. Então, o que que a gente faz? A gente meio que pinta a célula com um corante, com um marcador, aí a gente consegue analisar ela em função do tempo lá no microscópio, por exemplo. Então, esses caras, eles servem como corantes mesmo, e marcadores. E aí, por isso que esses caras são muito estudados em microscopia, tá? Então, nesse caso aí, era um canal de transmissão, era de boa. No caso do F8T2, que é uma molécula muito usada para fazer célula solar orgânica, então a gente tem mais picos de absorção, tá vendo? A gente tem ali, ó, 460, 485 e tem 3 de emissão. Então, eu poderia, por exemplo, colocar 2 lasers ali em cima dos picos, depois pegar 3 canais para pegar as 3 bandas, tá vendo? Então, é por isso que a gente fala que dependendo do tipo de material, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil ter o espectro inteiro, tá? No caso do F8T2, como ele tem 2 bandas muito bem definidas, que é esse cara aqui e esse, aí é fácil de medir, tá? Se a gente tivesse só essa do 560 aqui, ia ficar bem mais chato de medir. Ela tem uma intensidade muito baixa, tá? E lembra na primeira medida que eu coloquei lá no nossa apresentação, que tinha uma célula que tinha uma corpo núcleo, uma corpo citoplasma e uma corpo a parede celular? É porque cada uma dessas cores era a emissão de um certo comprimento de onda. Então, eu consigo no microscópio com focal de fluorescência, pegar 3 picos do mesmo material, ou posso pegar um pico de 3 materiais diferentes ao mesmo tempo, em tempo real. Por quê? Porque ele tem 3 canais, ele tem 3 fotomultiplicadores ali, tá? Na verdade, tem 4, porque uma é a da transmissão, tá? Mas a gente consegue fazer imagens de 3 materiais ao mesmo tempo. Tá? E aí, lembra que na semana passada eu mostrei esse gráfico para vocês de luminescência do SNO2, que tinha lá uma banda no laranja, uma banda no verde, que eu fiz as medidas no confocal. Então, isso aqui é uma medida de fios individuais aglomerados, entendeu? Se eu pegasse um único fio de SNO2, ia ser bem difícil você pegar a luminescência de um único fio de SNO2. Mas quando você bota um aglomerado ali, você tem uma amplificação do sinal. Mas deu para ver direitinho, ó, que se eu pegasse o 207 elétron volts, seria essa cana. Se eu pegasse o 257, seria esse cara aqui. Então, tem luminescência tanto na banda 560 a 620, quanto na banda 480 a 495. Então, isso aqui é uma medida que foi feita na UFMG em 2012, 13, e a gente refez essas medidas lá em 2016, 17, mais ou menos. Tá? Então, de fato, os nanofios de SNO2, eles têm uma luminescência alta, tanto que com poucos nanofios conseguiu ver. Tá? Aí lembra que eu estava em dúvida sobre o confinamento e tal. Então, um outro exemplo também bem bonitinho foi uma medida feita pela professora Ana Maria da UFMG, que ela veio dar um curso para a gente de microscopia confocal, e aí ela trouxe alguns exemplos. E aí ela pegou uma papel, tá? Essas fibras aqui é tudo papel.
e molhou esse papel com rodamina, que é aquele corante vermelho que eu já tinha falado para vocês, e depois ela jogou nanopartículas de fluoresceína, que são essas pontinhas verdes, tá vendo? E aí você excitou tanto a rodamina quanto a fluoresceína com 2 lasers, e depois você pegou o espectro da rodamina e o espectro da fluoresceína. E aí você consegue essa imagem bem bonitinha, onde você vê ao mesmo tempo 2 canais de emissão de comprimentos de onda diferentes. Então, para a gente fazer essa medida, o que a gente faz? A gente faz um canal só para ver a rodamina, um canal só para ver a fluoresceína, faz essas duas imagens, depois soma uma em cima da outra. Aí a gente consegue ver isso aí acontecendo. E essas nanopartículas aqui é coisa minúscula mesmo, é na ordem ali de 200 nano, é coisa bem pequena, então deu para ter uma resolução bem boa. Fluoresceína emite assim num nível bizarro, tá? E aqui a gente tem uma medida também feita por mim, nesse caso, que é a gente fez um modo reflexão de amostras opacas. Por quê? Porque o pessoal fez um risco em cima de um metal e queria fazer a reconstrução desse risco por uma técnica não invasiva, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou esse cara, fez num foco abaixo, até preencher ali todo aquele fundinho ali, no final das contas. Depois a gente tentou fazer a reconstrução para ver como é que era esse buraco em cima de uma amostra, tá? Dá para fazer imagens de reflexão no microscópio? Dá. Você usa a potencialidade do microscópio? Não, porque você não está medindo fluorescência. Você está medindo, de certa forma, a reflexão só, tá? Mas continua tendo um foco confocal num certo plano. Tá? E aí, ó, como é que fica bonitinho. Esse aqui era uma outra amostra também no modo de reflexão, que são filmes de ZDDP, que é um negócio que cria ali em cima do pistão de motores a combustão. Não me pergunte sobre isso, eu só fiz a imagem. Outra coisa que dá para fazer com microscopia confocal a gente consegue também fazer um estudo sobre impressão digital de bala, tá? Não fui eu que fiz esse trabalho, é só um exemplo para vocês, porque a microscopia confocal tem muita aderência também com ciência forense, tá? O que são essas impressões digitais da bala? Quando a bala passa dentro do cano, o cano tem algumas ranhuras que vai causar, de certa forma, um risco no projétil. E aí, cada cano vai ter um risco diferente. Então, o projétil, meio que dá para saber, comparativamente, se um projétil que estava ali é o mesmo que saiu daquele cano ou do cano X, tá? Então, o que você precisaria fazer? Você precisa reconstruir isso em 3 dimensões para você poder ver essas ranhuras numa certa resolução eficiente, tá? O microscópio ele tem que ser setado de um jeito diferente do que é setado hoje, mas em essência é o mesmo microscópio, é um confocal de fluorescência com um refinamento em 3 dimensões, tá? Então, ó, outro formato, outra coisa que dá para analisar também é esse tal de marca culatra, que quando você tem um projétil, você bate, né? O negócio para explodir o projétil, esse amassado também tem um certo formato específico, tá? E tem também exames de fio de cabelo, que nesse caso aqui era meio para poder diferenciar o formato dos fios de cabelo de uma pessoa. Esse aqui é um fio de cabelo do cílio, esse aqui é um fio de cabelo da sobrancelha, esse é um fio de cabelo da cabeça. Então, eles têm achatamentos diferentes. Então, você consegue fazer isso também por microscopia. Inclusive, eu já coloquei o fio de cabelo da minha filha no microscópio e ele brilha assim, de um jeito bizarro. É bem bonito. E lembra das funcionalidades que pode fazer tanto um mapeamento em 3D como em função do tempo. Tá? Então, ó, esse é um trabalho que eu fiz para o pessoal da Química da UFPR, o Cassiano, eu acho que ele já até terminou o doutorado dele esse ano, ou foi no finalzinho do ano passado, que ele fazia um negócio que chama emulsão. Emulsão, no final das contas, é você criar microbolhas dentro da sua solução,
com a finalidade de você encapsular alguma coisa, tá? Eu brinco que uma emulsão é como se fosse fazer maionese. Maionese é um tipo de emulsão de óleo, tá? Onde você cria que a gente chama de uma coisa aérea, né? Que são microbolhas. E se você observar aqui, elas estão bem separadas, ó. Tem uma bolha aqui, ó. Uma bolinha do lado, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. E o que ele queria saber é quanto tempo essas bolhas conseguiam ficar sem estourar ou sem se juntar no final das contas, tá? Então, o que eu tive que fazer? Tive que ligar o microscópio, focar tudo bonitinho, fazer uma imagem e ir fazendo imagens em função do tempo, sem ninguém estar lá, sem ninguém mexer, deixando ali horas. Porque aí a gente via uma bolinha pequenininha junta com a outra, fica um pouquinho maior, aí essa maior junta com essa, e aí o negócio vai crescendo, tá? Como é que ele marcou essas emulsões? Ele colocou o líquido com um certo corante, que foi esse cara aqui, ó, marcado com FITC, tá vendo? Aí ele colocou um outro polímero, que ela sem marcação, que é a xiloglucana, e ele colocou nanocristais de celuloses marcados com azul do Nilo. Esses nanocristais são exatamente esses pontinhos brancos que tem aqui em volta da bolha. Qual que é a ideia desse trabalho aqui? Ele fez uma bolha e aí ele colocou nanopartículas em volta para blindar a bolha do lado. Então, por repulsão colombiana, ali você conseguiria blindar aquela bolha para ela não se juntar, não coalescer. Acho que é coalescer que eles chamam. Você junta duas bolhas na mesma. E aí a gente fez várias imagens disso e dava para ver bonitinho as bolinhas andando, juntando e ia juntando uma com a da outra, tá? Isso aqui é extremamente, cientificamente, é muito relevante para a indústria de cosméticos, indústria alimentícia também, porque esses cosméticos mais caros, de marcas mais modernas, blá, 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 é porque eles conseguem fazer essas emulsões de um jeito muito mais estável. Então, de certa forma, o princípio ativo que tem no shampoo, no perfume, não sei do que lá, ele fica encapsulado por um tempo maior e vai soltando lentamente. Então, se ele está sendo protegido, blindado, ele vai ter uma qualidade melhor, ou seja, ele não vai degradar desde a produção na fábrica até chegar no seu cabelo. Então, ele tem uma tendência de uma degradação muito mais lenta. E aí, quando você passar ele no cabelo de fato, que aí você está estourando essas bolhas. E aí o negócio entra em contato com o seu couro cabeludo ou o seu fio de cabelo. Então, tem pesquisa pesada nisso, em como a gente arrumar as emulsões para proteger, por exemplo, coisas, nanocoisas. Tá? Sem contar que o pessoal usa isso também para proteger remédio, tá? Tipo assim, imagina você coloca o remédio aqui dentro dessa bolha e você quer que o remédio somente seja liberado quando essa bolha entra em contato específico com uma certa parte lá do seu corpo. E aí, isso é o que a gente chama de drug delivery, né? Então, microscópio Raman, o que a gente mais usa é aqui da UFPR, a gente tem um convênio com eles, então a gente compra horas de microscopia Raman lá na UFPR e vai fazer as medidas lá. Tá? É um equipamento muito bom, ele já tem alguns anos, mas ele funciona muito bem. Tem um centro de microscopia da UFPE, que chama CME, e eu já tive bastante resultados lá, tá? E lá também tem o microscópio eletrônico de transmissão, esse aqui já é mais veinho, mas esse aqui é um veinho moderno, tá? A estrutura mecânica dele, de certa forma, é bem antiga, dos anos 80, mas ele já tem novas atualizações, então ele funciona assim muito bem, tá? Esses dois caras você tem que pagar por hora, então isso é uma desvantagem, porque às vezes você quer fazer ali uma imagem e às vezes demora muitas horas para você conseguir chegar num resultado e às vezes nem chega. E às vezes você pagar por hora é bom também, porque, por exemplo, fazer imagem de óxido de grafeno, em 10 minutos ali eu faço 5, 10 imagens e vou embora para casa, entendeu? Então eu gasto uma hora só e tiro um monte de imagem.
Então, depende do que tipo de amostra que você está trabalhando. Eu vou explicar um pouquinho do funcionamento do Raman e um pouquinho de transmissão. Tá? Então, ó, o Raman, ele tem a seguinte característica. Quando você joga um laser em cima da amostra, uma parte desse laser pode ser espalhado, uma parte pode ser um espalhamento inelástico e um espalhamento inelástico do outro lado, ou o que a gente já viu que é a tal da fluorescência, certo? Lembra lá da fluorescência, era uma das nossas técnicas, tá? O Raman, ele é um espalhamento inelástico de luz, tá? Existem equipamentos Raman desde a década de 70, equipamentos comerciais, vamos falar assim, tá? E depois eles foram evoluindo para equipamentos de ponto, depois eles foram evoluindo para fazer mapeamento em 2 dimensões, e agora ele já evoluiu num nível onde a gente já tem um nano-Raman. O que seria um nano-Raman? É uma medida Raman acoplada numa ponta de FM. Então, você consegue fazer um Raman extremamente localizado, de altíssima intensidade, tá? Então, isso aqui é vanguarda mundial mesmo, tá? E existe uma empresa no Brasil, que é uma startup fundada na UFMG, que ela faz esse tipo de equipamento e é, assim, coisa de altíssima qualidade, tá? Vou ver se eu mostro mais para frente. Então, ó, por que o Raman é tão importante para materiais? Porque o Raman, de certa forma, é uma impressão digital do material. O que é ser uma impressão digital do material? Significa que cada material vai ter uma banda diferente. Então, assim, é bem visível, tá? Quando você está fazendo, por exemplo, a síntese do óxido de grafeno, e aí você começa a gerar o óxido de grafeno, você começa, de certa forma, uma banda começa a mexer até ficar as duas da mesma altura. Tá vendo que o GO, que é esse vermelhinho aqui, tem uma banda mais ou menos da mesma altura da outra? Então, isso é um dos parâmetros que demonstram que a sua síntese está boa, tá? Então, assim, materiais à base de carbono, óxidos metálicos e tal, ou óxidos metálicos, coisas que são óxidos de alguma coisa, eles têm a tendência de ter um espectro Raman muito bem desenvolvido, tá? E esses equipamentos aqui, ó, macro Raman, que são equipamentos de mão, geralmente, eles já estão sendo usados, inclusive, pela Polícia Federal para fazer a detecção de que tipo de droga é, tá? Então, você não precisa mais ter aquela quantidade de reagentes químicos, etc. Você coloca o pozinho lá, coloca o Raman em cima e fala, isso aqui é cocaína, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é não sei outro. E isso funciona muito bem também para drogas sintéticas, porque existem algumas drogas sintéticas que elas têm o mesmo efeito psicotrópico, mas a estrutura não é exatamente a mesma. Tipo assim, você tem esse cara aqui é uma droga, esse cara aqui também é uma droga. Só que os exames químicos só detectam esse e não detectam esse. Por quê? Porque esse aqui pode ter, sei lá, um carbono a mais, um hidrogênio a mais, alguma coisa do tipo. E aí o Raman consegue diferenciar esse cara desse muito facilmente, tá? Então, você vai ver esses seriados de aeroportos aí, a galera usa, tá? Então, eu quis mostrar aqui para vocês só um exemplo de um trabalho de altíssima qualidade, que usando microscopia Raman 2D. O meu amigo fez doutorado na mesma época que eu na FMG, o Eliel, e também tem o Gadelha. Eles desenvolveram uma técnica para poder fazer a deposição de grafeno em cima, um empilhado em cima do outro, com um certo ângulo entre os dois. Então, quando você faz a medida de Raman de um cara sozinho, do um cara em cima do outro certinho, ou girado com um certo ângulo, dá uma resposta completamente diferente. Então, é o que eu digo, o Raman ele é muito sensível à rede. Então, se você fez uma deformação na rede, você vai ter um pico diferente, uma banda diferente, ou, às vezes, até assim, você arrancou alguma coisa da sua rede, isso faz com que mude o tamanho de uma banda. Tanto que tem uma das bandas do grafeno que é assim, é a banda que você usa para ver quantos defeitos tem na superfície ali,
tá? Aí tem outros trabalhos também, faz medida de Raman em cima de amostras para ver se tem água embaixo da amostra ou não. Isso para quem é físico experimental e trabalha com filmes finos, ter água ou não embaixo da amostra, isso era uma coisa extremamente preocupante. Porque, por exemplo, no meu caso do SNO2, se eu tivesse água embaixo dos meus nanofios, a condução deles era muito péssima. Então, a gente geralmente fazia um tratamento químico desses caras para não acontecer isso. E quando você trabalha com membranas ou filmes finos, isso é pior ainda. Por quê? Porque se você tem um líquido embaixo do seu filme fino, de certa forma você vai causar uma ondulação no seu filme fino. E ele para de ser, então, plano, certo? Então, aqui eles arrumaram um jeito de mostrar a presença de água ou não embaixo dos filmes finos. Tá? Tem alguns projetos aqui que foram desenvolvidos na UTF-PR que usam Raman, tá? O Rafael Nadas foi um aluno do nosso programa aqui, ele fez mestrado aqui no PPGFA, depois ele foi fazer doutorado lá no FMG, um cara muito bom de serviço, está fazendo pós-doc lá na Alemanha agora, e ele, inicialmente, ele começou a trabalhar com síntese de nanopartículas e fazer detecção de Raman de moléculas, tá? E aí, o que acontece? Existe um efeito que chama efeito SERS, que é uma amplificação do sinal Raman em cima dessas nanopartículas. Então, assim, eu tenho a nanopartícula ali, e eu deposito alguma coisa em cima dela, e o sinal Raman desse cara aqui é amplificado por um fator que pode chegar até 10 a 12, tá? Então, isso faz com que um sinal que a gente não conseguiria medir de jeito nenhum, que era muito baixo, passa a ser uma coisa intensa o suficiente para ser medido. E aí existem diversos trabalhos sobre isso, de detecção de moléculas, detecção de fungo, detecção de antibiótico, detecção de bactéria, detecção de maconha não, canabidiol, tem diversas outras coisas, tá? Por quê? Porque esse efeito SERS, ele é amplificado por nanopartículas. Então, se você produziu a nanopartícula de um jeito eficiente, ou seja, com as dimensões ali bem parecidas, um formato bem parecido, você consegue saber se a sua nanopartícula serve como antena para o Raman. Tá? Como é que é feita essas nanopartículas? Pega um laser, você pega um laser pulsado, focalizado em cima de um alvo metálico, e aí esse laser pulsado tem uma energia alta, então ele é capaz de fazer um negócio que chama microcavitação. É como se fosse assim, você derrete o metal localmente. E aí, como o negócio é pulsado, você tem um nível de energia, depois você não tem nada. Depois tem um nível de energia e não tem nada. Então, quando você tinha um nível de energia e não tem mais nada, nessa parte aqui, o material vai esfriar. Quando ele esfria, ele entra em contato aqui com um certo soluto, e aí ele condensa na forma de uma bolinha, tá vendo? Essas aqui são nanopartículas de terfenol, tá vendo? Que é um tipo de plástico, se não me engano, tá? E aí, ó, você vê que ele forma uma bolinha bem bonitinha, perfeitinha, tá? Aqui um outro trabalho foi da Letícia. A Letícia também foi aluna aqui do PPGFA. Ela terminou o trabalho dela aqui no PPGFA e depois foi fazer doutorado lá na Suécia. Acho que é Suécia, tá? Então, uma menina muito boa de serviço, está trabalhando lá, já tem um tempo. Se não me engano, ela defende o doutorado esse ano, tá? O que ela fazia? Ela fazia sínteses de óxido de grafeno com outros nanomateriais, como, por exemplo, SNO2, TiO2. E esse Rzinho aqui é R de reduzido. A ideia dela era fazer nanopartículas, fazer materiais para serem usados em células solares, tá? Aqui a gente tem tanto MEV quanto transmissão. A grande diferença entre esses dois caras é a energia, tá? O MEV, ele acelera elétrons vamos falar ali, numa energia de 40 kV, coisas do tipo. Já quando você está trabalhando ali no MET, no MET ou transmissão, que é a mesma coisa, você já está trabalhando ali em 120 kV, 200 kV,
e até aquele super microscópio lá, Titan, que eu não sei quantos kV acho que é mais de 200, tá? E, então, assim, a resposta desses dois equipamentos é parecida, mas é diferente. No caso do MEV, você consegue ver a superfície em alta resolução, mas você não consegue ver o núcleo. No caso do transmissão, você consegue ver a superfície de certa forma, mas você também consegue ver o núcleo. Então, é como se você visse um raio-x da amostra. O MEV é como se fosse uma foto e o transmissão é como se fosse um raio-x da amostra. Um raio-x que a gente... Raio-x de osso, tipo, entendeu? De você conseguir ver que tem a superfície, mas consegue ver o que está dentro. Tá? Então, ó, por exemplo, isso aqui é um exemplo bom. Ó, isso aqui é uma imagem de MEV, isso aqui é uma imagem de transmissão. Tá vendo que no transmissão eu consigo ver, inclusive, ó, que tem camadas mais escuras e mais claras? Por quê? Porque eu tenho uma camada em cima da outra. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma única camada, 2, 3, 4. Quanto mais escuro, mais camadas você tem, tá? Então, a nossa ideia nesse trabalho do Yuri, que fez mestrado aqui com a gente, e foi fazer doutorado lá na UFMG, e hoje em dia ele é professor substituto lá da UFMG não, da UFPR, tá? A gente queria fazer uma fibra ótica recoberta por óxido de grafeno com ligações em cima ali do óxido de grafeno para a gente poder fazer a detecção de doenças, tá? Na época, esse aqui, o Yuri, ele deu azar de ter entrado exatamente na época da pandemia. E como é que é física experimental, ele tinha a dificuldade de poder, de certa forma, utilizar o laboratório. Então, a gente não conseguiu chegar até o último ponto que a gente queria, que era fazer detecção de doenças usando a matriz de óxido de grafeno. Mas a gente conseguiu ter uma plataforma bem coerente para um outro trabalho que foi feito lá no CPGI, e aí, de certa forma, tipo, a ideia do que aconteceu ali do Yuri foi a base para um trabalho de doutorado depois. Aqui a gente fazia tanto óxido de grafeno, como a gente corroía as fibras, depositava, e aqui, ó, só para vocês verem, a gente tem as imagens, as medidas de Raman dessas sínteses. Por quê? Porque o óxido de grafeno, ele precisava ter um controle muito bom da síntese para você não oxidar ele, nem reduzir ele demais. Então, eu queria ter só o óxido de grafeno, sem muitos defeitos, sem muita redução. Tá? Aqui um trabalho do Matheus, não está em andamento, que ele já defendeu. E atualmente trabalha na PUC do Rio. Então, aqui é uma medida onde a gente fazia a síntese de óxido de grafeno com nanopartículas de ferrita de manganês. E esse cara aqui, a grande ideia desse trabalho era como que eu fazia para ancorar essas nanopartículas no meu óxido de grafeno. O que é a palavra ancorar? De fato, é grudar ali na estrutura sem perder a estrutura, entendeu? O que acontecia? Se você fizesse o óxido de grafeno, fizesse as nanopartículas e só jogasse uma em cima da outra, ela não grudava direito no óxido de grafeno. Por quê? Porque o óxido de grafeno não grudaria muito bem ali. A gente fez imagens e tudo, mas ela não ficava com uma distribuição igual a gente está vendo aqui. Ó. Tá vendo? Tem várias, várias aqui, tá? Então, o que a gente fez? Enquanto a gente fazia a síntese do óxido de grafeno, a gente colocou as nanopartículas já sintetizadas. Por quê? Porque para você fazer o óxido de grafeno, o que você faz? Você parte da matriz de grafite, você expande as camadas, depois a gente corta as camadas. Então, nessa parte da expansão, a gente já colocava as nanopartículas, porque aí ele já saía expandido com nanopartículas ali. E aí, ó, a síntese direta, é essa que a gente chamou aqui, ó, síntese direta. Tá vendo que tem uma proporção muito boa aqui entre as bandas, tá vendo? Então, essa proporção é que mostrava que a minha síntese estava bem coerente e que as nanopartículas estavam lá, entendeu?
Aí, ó, o óxido de grafeno foi um material que eu estudei nos últimos anos. Eu dei uma parada quando comecei a trabalhar com os projetos lá com a Renault, mas é um material muito interessante, tá? Ó, se você observar a quantidade de trabalhos, publicações lá de 2012 a 2016, isso aqui já deve estar extrapolando aqui para 30 mil trabalhos por ano, tá? Sem brincadeira, tá? Então, o óxido de grafeno, ele tem umas propriedades interessantes. Uma das principais propriedades dele é que ele é um cara que ele tem uma capacitância por grama muito alta, ou seja, esse cara aí vai ser usado em breve para fazer baterias, pode ter certeza. E se você quiser fazer uma bomba caseira, esse cara também é bom, tá? Porque ele tem uma densidade energética muito grande por gramas, tá? Ele é um material de gap direto. Você pode mudar o gap desse cara através da quantidade de defeitos. Ele pode ser tanto semicondutor do tipo N ou tipo P, tá? Então, como é que você faz a produção do óxido de grafeno? Você tinha lá o seu grafite, que são camadas empilhadas de carbono. Você faz uma oxidação desse grafite, ou seja, você expande as camadas e depois você consegue cortar essas camadas. O que você precisa para isso? Usar nitrato de sódio, ácido sulfúrico, permanganato de potássio e ácido clorídrico. Ou seja, você gasta uma bela quantidade de produtos químicos para você poder fazer essa separação ali das folhas de grafite, tá? Então, não é uma coisa barata e não é uma coisa limpa, mas o resultado é um resultado de um material com ótimas propriedades elétricas, tá? E aí, ó, eu trabalhava já com óxido de titânio, que também é um material semicondutor. Ele já tem outros formatos, ele pode ser tanto filmes finos quanto nanofios, até cubos, eu já medi cubos de óxido de titânio. E aí, o que a gente fazia? Eu quis fazer um trabalho parecido com aquele das nanopartículas, mas aqui era óxido de grafeno com TiO2. Então, eu quis, de certa forma, decorar o óxido de grafeno com TiO2. Por quê? Porque o TiO2 tem grandes propriedades, tem propriedades interessantes de ser materiais que são ativados muito bom por luz, e o óxido de grafeno são materiais muito bons para condutividade elétrica. Então, a gente queria fazer, de certa forma, um material híbrido onde ele tivesse boas propriedades elétricas e boas propriedades óticas, tá? Aí a gente conseguiu fazer bem bonitinho, a gente tem o espectro VVIS, FTIR. A gente fez o Raman também na época para poder ver se assim estava boa e tal, tá? E aí, de fato, ele teve umas propriedades de transição metal isolante muito interessantes. Foram medidas que foram feitas lá no FMG. Lembra aquelas medidas que eu fiz da transição metal isolante do SnO2? Eu fiz aqui também. E deu uma transição aqui, ó, perto do 260 Kelvin. Então, assim, foi um trabalho que teve, em essência, muito aquele trabalho do SnO2 para outro tipo de material. Então, e aí foi publicado na RSC Advanced em 2016. O Gustavo está trabalhando lá na Alemanha agora. Então, em resumo, o que a gente pode resumir nesse seminário de hoje? Cada técnica tem a sua pergunta e a sua resposta específica. Então, se você vier para mim e falar assim, eu quero medir tal coisa, vai ter uma técnica boa para isso. E é importante também observar uma coisa. Muitas vezes chegam dúvidas lá no nosso laboratório CMCM, fala assim, eu quero fazer uma medida com focal de 222 amostras. Aí na hora eu já penso assim, 220 amostras, em uma tarde eu faço 4 amostras. Então, eu vou precisar de 50 tardes. Então, eu vou precisar eu não tenho todas as tardes livres porque eu dou aula. Então, eu vou precisar de 3 tardes em uma semana. Para chegar a 50, eu vou precisar de 17 semanas. Eu vou precisar de 6 meses de trabalho para fazer as 220 amostras. Aí a minha pergunta é, o que você quer ver? Aí muitas vezes a pessoa quer fazer uma coisa,
que não necessariamente o microscópio confocal vai dar a resposta. Então, antes de você fazer a pergunta, é importante você dar uma pesquisada, sempre. Antes de você fazer uma medida em qualquer laboratório multiusuário ou em qualquer outro laboratório, é importante você saber o que você quer buscar, por que você quer aquilo, tá? Porque às vezes a gente vai gastar, sei lá, 6 meses de medidas e o negócio não vai ter resultado, entendeu? A gente não tem a priori como saber o que vai dar resultado ou o que não vai dar. Mas a gente sabe assim, ó. Por exemplo, se você vier para mim e falar, eu quero diferenciar 2 moléculas dentro da mesma amostra, aí eu vou falar assim, você tem a medida das 2 separadas para a gente ver? Não, não tenho. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, é importante fazer uma arquitetura de experimentos antes de chegar, de certa forma, no experimento. Imagina se você chega lá no Raman, que custa R$ 122 por hora, e aí você fica 6 meses trabalhando lá e a resposta que você queria nem seria respondida pelo Raman, entendeu? Eles vão fazer para você. Não tem problema, você pagando, eles vão fazer. Né? Mas é importante você saber assim, ó, o que eu quero? Qual que é a minha pergunta? Alguém já fez na literatura? Eu tenho algum outro indício? Eu tenho outra técnica para fazer? A minha amostra é grande o suficiente? É pequeno o suficiente? A minha amostra, ela solta algum produto? Por exemplo, alguma coisa de escama da amostra? Ou a minha amostra é líquida ou sólida? Porque certas coisas não dá para fazer no confocal e outras coisas dá para fazer no MEV e assim por diante. Então, é sempre importante fazer essa arquitetura, tá? Então, por isso que eu gosto de colocar esse slide aqui, para vocês terem uma ideia de coisas que você pode fazer com cada um dos equipamentos que a gente tem aqui, tá? Que a gente tem ou que a gente tem acesso. Então, ó, microscópio confocal de fluorescência, a coisa tem que ter luminescência no mínimo, tem que emitir luz. Serve para identificar materiais? Serve, se você tiver o VVIS antes. Tem que saber qual que é o VVIS de um cara, qual que é o VVIS do outro, para você poder, de certa forma, diferenciar os dois. Distribuição de materiais na superfície? Sim. Só na superfície? Sim. Se você quiser o volume, não, essa não é a técnica adequada. Por quê? Porque a grande maioria ali da luminescência que você recebe é da superfície. Determinação da camada ativa de células solares? Beleza. Reconstrução de superfícies? Beleza. Então, assim, fluorescência tem essas especificidades, vamos falar assim. Raman, o que você serve? Para identificar materiais? Perfeito. Medidas de espalhamento de luz intensificado? Sim. CERS. Você vai conseguir sempre obter um espectro Raman de uma coisa? Não. Será que você consegue mudar o substrato para melhorar o sinal? Consegue. Então, isso também é uma coisa interessante. E o mais importante que eu acho do Raman é você ter uma medida que diferencia materiais e é uma medida, de certa forma, que não agride a amostra. Por quê? Porque é só um espalhamento de luz. Você não está, de certa forma, tendo que evaporar nada em cima da amostra, você não precisa estar em ultra alto vácuo, você não precisa de nada disso. O Raman a amostra está aqui, bate a luz e mede. Se o seu equipamento é bom, mediu, entendeu? Microscópio eletrônico de varredura, superfície. Falou a palavra varredura, superfície. Ah, professor, dá para fazer um negócio que chama EDS. Sim, dá para fazer um negócio que chama EDS. EDS é realmente uma coisa extremamente importante. EDS é assim, ele consegue te dar uma ideia, consegue te dar o que tem de percentual ali de elemento químico. Por exemplo, se você colocar ali o óxido de grafeno, você vai ter carbono, oxigênio e mais alguma coisa. Ele consegue estimar ali, é uma estimativa do percentual químico de cada uma dos elementos. Mas assim, não dá para você ter uma certeza absoluta, tá? Ah, não, a proporção é 2:1 perfeito. Não, isso aí no EDS você não faz. Mas é bom para você ver se você tem contaminação, é bom para você ver se tem alguma coisa grudada na sua amostra ou não. Mas, assim, quantificar, não. É percentual só, tá? O microscópio eletrônico de transmissão é volume. Isso aqui é extremamente importante, que é a difração de elétrons. A difração de elétrons, ela vai te dar um excelente indício de como é a estrutura cristalina do seu material, tá?
E ela é um pouco diferente do DRX, porque no DRX você pega uma imagem do volume. E aqui na transmissão você vai pegar uma coisa selecionada. Então, você consegue fazer a transmissão de uma única nanopartícula, um aglomerado de nanopartículas, tá? E aí tem uma coisa aqui que eu escrevi aqui, cristalinidade, que a galera quer me matar quando eu falo isso, mas o que eu quero dizer aqui você consegue saber se o seu material ele tem uma estrutura cristalina ou não, se ele é amorfo ou se ele é cristalino. Qual tipo de cristalino? FCC, BCC, sei lá. Então, dependendo do tipo de cristal que você tem, você vai ter um formato diferente lá no SAED. Tá? Que mais? E uma coisa que está em andamento, que quando eu fiz essa apresentação pela primeira vez, estava em sonho, mas agora está em andamento. A gente conseguiu um dinheiro para a gente poder acoplar um espectrômetro no microscópio confocal, tá? Então, a gente vai, de certa forma, não é exatamente o que está aqui, a gente não comprou esse espectrômetro vendido na época pelo Olympus, mas a gente vai conseguir fazer isso aqui. A gente comprou um espectrômetro, vai comprar um espectrômetro IHR 320 da Oriba, que esse cara aqui ele vai ter a capacidade de medir Raman, tá? Então, a gente vai ter no mesmo equipamento um microscópio de fluorescência, que a gente já tem, e agora a gente vai ter também um Raman. Então, a gente vai ter que comprar mais 2 fontes de laser, se não me engano, porque o laser por fluorescência é diferente do laser por Raman. O laser por Raman tem que ter uma abertura, uma largura de banda muito pequena, tá? E aí a gente vai usar a mesma estrutura mecânica para ter 2 técnicas diferentes. E aí, de certa forma, a gente já não vai mais precisar tanto de fazer medidas de Raman lá na UFPR, entendeu? Mas a gente não vai ter um mapeamento ainda. O mapeamento teria que trocar. Isso aqui, ó, é uma base na mão. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Isso aqui é para você mexer a mesa tanto em X quanto em Y. Mas aí, se a gente conseguisse automatizar essa base aqui, aí a gente consegue fazer um mapeamento em 2D. Aí é um projeto 2.0, tá? E aí, um dia, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um desse aqui, que é um Raman específico. Ele custa aí de $80 mil, não é mais não, já deve estar mais agora. Que você precisa ter um lugar específico para fazer isso. Geralmente, a gente tem que colocar em cima de uma mesa anti-vibração, e aí esse cara faz um mapeamento 2D bonitão, tá? E aí, tá vendo que ele tem até esses 2 bracinhos aqui para você isolar mesmo da luz externa e fazer uma imagem bem de alta resolução mesmo. Esse aqui, ó, da última vez que eu cotei, ele era $80 mil, mas já deve estar uns 120, no mínimo. Tá? Então é isso aí. Então, vocês já me conhecem, então isso aqui já posso pular. Vou terminar a gravação aqui.